Olá pessoal, eu sou Maurício, faço parte da equipe técnica da Filtech e nesse vídeo vou mostrar para vocês as novidades da versão 3.2, que é uma atualização gratuita para os módulos FT500 Lite, FT500 e FT600. Então, a primeira das funções é bastante aguardada pelo pessoal que usa etanol aí na rua, o famoso álcool, que é a partida frio pela injeção auxiliar de gasolina, principalmente no inverno, aí é bem complicado de ligar o carro. Então, essa função ela usa uma saída qualquer da Filtech, uma saída azul, cinza ou amarelo, e ela vai acionar a bombinha injetora de gasolina da partida frio e o solenoide de bloqueio, que evita de voltar combustível em um carro turbo, por exemplo. E essa tabela, você basta selecionar o sinal de saída, qualquer saída você vai usar aqui, só pode acionar por positivo e relé nas saídas amarelas, e uma curva de tempo aqui por temperatura. Então, de acordo com a temperatura que tiver o carro durante o momento da partida, 10, 20, 30, 35 graus nessa tabela padrão, você pode editar. E você consegue colocar um tempo em segundos para a injeção daquela bombinha de combustível de gasolina. Então, isso resolve os problemas aí de quando você vai emprestar o carro para um amigo, aí, para um familiar, e tem que fazer um manual de como liga o carro. Então, basta virar a chave que a injeção de partida frio já vai automática, sem risco da pessoa afogar o carro, por exemplo. E esse auxílio de partida frio também vai ser mostrado como um canal Datalogger, para facilitar, se quiser ver aí se ele está realmente injetando. Nesse caso aqui eu tenho uma partida gravada, pode ver que a rotação aqui está em 0. E quando ele detecta qualquer dente de rotação, esse meu canal laranja aqui embaixo, que ele fica lá no último grupo, ela está desligada aqui, né? Então quando ele pegou uma rotação aqui qualquer, ele ativou a série de partida frio para injetar o combustível e o motor pegar. E aí depois ela desliga e registrou no log aqui a atuação dessa função. Mais uma função bem interessante para a galera que anda na rua é o ponto de partida regulável por temperatura. Você consegue ajustar agora em uma tabela de temperatura, aqui dentro do menu de mapas de ignição. Você faz uma tabelinha de até 4 pontos. E nessa tabela você consegue colocar ponto do motor, ponto de partida quando o motor estiver quente, quando o motor estiver frio. Você pode variar isso aí. Nas versões anteriores esse ponto era fixo. Então às vezes o pessoal, para partir no álcool é mais complicado, principalmente no frio. Você consegue um pouco menos de ponto na partida frio, para dar uma aquecida mais e pegar mais fácil. E com essa tabela você consegue fazer uma curva de temperatura aqui, digamos. E, em geral fica em torno de 5, 10 graus, mas pode variar de carro para carro. Bem útil assim a tabela. Agora uma novidade em especial para os preparadores de carro de rua aí, que tem os clientes que às vezes exigem um pouco demais das suas máquinas, aí não tem muita pena do seu motor, principalmente quando frio. E é o nosso limitador de rotação final, ele agora é uma tabela em função da temperatura. Pode programar um limitador final, por exemplo, mais baixo para quando o carro está frio e só liberar o motor para girar mesmo que ele tem que girar depois que ele já estiver aquecido. E da mesma forma também você pode fazer uma proteção. Quando o motor estiver super aquecido, você usa um limitador mais baixo para proteger o motor e também para avisar o cliente caso ele não tenha percebido, né, que está superaquecendo. Aí você baixa o limitador e vai perceber que uma coisa está errada. E pelo menos vai prestar atenção na tela da Filtech. Isso aqui vai salvar bastante gente aí que tem cliente que usa sem dó seus carros, principalmente no frio. Uma outra modificação também que a gente fez nessa versão é no Boost Controller integrado da FT500. O pessoal que anda com o carro na rua e tinha um Boost Controller e muitas vezes divide o uso do carro entre a rua e a pista. Com o Boost Controller antes dessa versão, ele ficava sempre desativado, ficava com pressão 0. Caso você tivesse aí você não tivesse com um 3-step válido, com uma largada válida, um 3-step ou durante o modo burnout. E então agora pode, por exemplo, fazer um burnout sem precisar dar no 2-step, dar no 3-step. E aí você consegue botar um alvo de pressão aqui, no caso do alvo pela largada aqui, mas também serve bem para o pessoal da rua, que aí você tem sempre uma pressão fixa aqui, o pessoal sentia falta, porque às vezes tinha que dar um 2-step só na largada, que ele ia ativar os mapas por pressão, por tempo, por marcha. E aí, se quiser, tem um alvo aqui que pode usar como alvo pela largada como uma pressão fixa para usar em qualquer lugar, até para uma passada no dinamômetro, por exemplo, já facilita também. Algumas melhorias gerais também, principalmente na parte de comunicação USB, tá bem mais estável e bem mais rápida, tá em torno de 3 vezes mais rápida para baixar logs e enviar mapas.
Então, bastante melhorias foi. E nas atualizações também, que era um processo bastante demorado. E agora está bem mais... Depois da primeira atualização que você fizer, ela já fica bem mais rápida. Outra mudança também bem importante no software foi esse gráfico em tempo real que vocês estão vendo aqui embaixo. Ele permite você... como se for um log em tempo real. Eu estou com um simulador conectado na Feltec aqui. Você pode ver que ele vai variando em tempo real aqui a rotação. Aqui o TPS. Então isso é muito bom para diagnóstico de qualquer tipo de anomalia, por exemplo. E você pode personalizar o que você quiser aqui. Clica aqui em propriedades. E aí você altera qualquer gauge que você quiser. Coloca qualquer sensor que você tiver no carro. Você pode colocar aqui. E aí ele vai exibir um tempo real nessa linha de tempo aqui. Então sempre que você tiver alguma alteração em qualquer sensor, estou mexendo na rotação aqui agora, por exemplo, ele vai mostrar aqui em tempo real. Outra mudança da versão 3.2 é na parte de segurança. Segurança de mapa e segurança de SEO, nas partes de senhas. Quando você vai ativar a senha do mapa, coloca uma senha qualquer. Estou colocando aqui uma senha padrão. E agora nessa versão você consegue bloquear só alguns menus. Por exemplo, os que estão com cadeado verde aqui são os menus que eu não vou bloquear com essa senha. Então quando for abrir o mapa de novo nesse SEO aqui, ele vai me pedir a senha só se eu quiser acessar alguma dessas funções que está bloqueada aqui. Então ativei a senha antes aqui e bloqueei. E eu não resolvi não bloquear esses 4 primeiros itens aqui. O mapa principal de injeção, ajuste rápido, aqueles outros ali. Quando eu sair daqui, ele mostra todos os menus que estão com cadeado verde são os que foram desbloqueados pela senha. No caso, os que não estão com cadeado não foram bloqueados. Então, se eu desconectar e reiniciar o software, ele vai me pedir a senha para poder acessar para essas funções aqui. Bastante útil para algum preparador, por exemplo, que quer bloquear só alguns menus mais críticos e deixar o resto para o pessoal acertar. Por exemplo, os mapas de injeção e de ignição você pode bloquear, mas libera as funções, por exemplo, de boost controller, para o cliente poder acertar de acordo com a pista lá. E outra coisa interessante também, que aumenta bastante a segurança, é, caso você for digitar a senha, por exemplo, agora eu vou digitar a senha errada. Quando eu digitar a senha errada, ele vai me dizer que a senha está inválida e vai pedir um código de verificação. Então, se alguém quiser pegar um mapa ou uma ECU e começar a tentar senhas sem saber qual é a senha, fica bem mais complicado. Você vai ter que digitar aqui o CAPTCHA, que é o código de verificação, e só depois de você digitar isso aqui é que ele vai desbloquear após um erro. Então a primeira vez que conectar o módulo no computador, por exemplo, digitei errado agora, ele não vai liberar. Mas a primeira vez que você conectar o módulo no computador, ou quando você errar a senha, ele vai pedir aquele código. Agora no caso eu desativei a senha e acertei o código de verificação. Vou colocar uma nova senha agora. E aí, uma outra função interessante é essa daqui, proteger o mapa por número serial. Então, se você quiser mandar um mapa para alguém, mas mandou um mapa para um cliente, não quer que mais ninguém use esse mapa, você coloca aqui o serial do módulo, nesse caso ele já puxou o serial do módulo que eu estou usando, então eu salvo essa proteção, e esse mapa só vai funcionar se eu enviar ele para essa injeção com esse serial. Se eu mandar para qualquer outra injeção, por exemplo, alguém pegar no meu e-mail, pegar um pendrive, perder o pendrive, não vai conseguir colocar na injeção se não tiver a senha para poder desativar essa função aqui. Então, é bem interessante aí essa função de proteção de senhas. Ainda na parte de senhas, essa aqui é a senha dos mapas que eu vou salvar no meu PC. Porém, tem uma parte de senhas da ECU. Tudo isso você consegue fazer pela interface, mas eu estou fazendo pelo software aqui para demonstrar. A senha da ECU, eu posso ativar uma senha aqui. Digamos aqui, senha, eu coloco qualquer senha. E eu posso escolher o que eu vou bloquear. Se eu vou bloquear os menus todos, partida do motor. Então, bloquear os menus, não consegue fazer absolutamente nada na injeção. Quando tentou entrar no menu inicial, ele vai bloquear e vai pedir a senha. Partida do motor, quando ela detectar uma rotação, ela vai pedir a senha. Você não vai conseguir ligar o carro se não colocar a senha. E o bloqueio do FT Manager pela USB, ele não vai deixar você ler o mapa da ECU se não tiver a senha. Então, você salvou aqui, pronto, a ECU está protegida. Como é a primeira vez que eu conectei essa ECU aqui, ele vai me pedir o código de verificação também para aumentar a segurança. Digita o código, coloca a senha, está confirmado, a ECU está protegida. Outra função também que recebeu modificações na versão 3.2 foi a função de Line Lock. Agora, a gente tem checkboxes aqui para marcar junto com quais funções que é necessário acionar o Sunline de Line Lock. Você escolhe só no modo burnout, só no 3-step, no 2-step ou nas 3.
e também uma função de controle de pressão do freio. Isso é uma coisa que é bastante desconhecida, mas influencia muito na largada do carro, que às vezes o piloto pressiona o pedal do freio e aperta o line lock, e a pressão na linha de freio ela varia muito de uma puxada para outra. E em testes em alguns carros da NHRA a gente percebeu variações assim de 200 PSI, 300 PSI entre uma largada e outra. E isso dificulta bastante padronizar as largadas. Então, com um sensor de pressão na linha de freio, um PS100 ou algum que suporte a pressão dessa linha, você configura um controle PWM aqui para largar sempre na mesma pressão. Então, às vezes as rodas estão mais freadas ou menos freadas, aí ele anda mais no alinhamento ou menos no alinhamento. Então, com esse controle acabou. Você consegue fazer um padrão para as largadas e isso não é mais uma variável na hora de lançar o carro. E aí isso usa uma saída como se usava antes, com o solenoid line lock, usando um relé de estado sólido também para fazer o controle PWM. Uma outra função que foi adicionada também na versão 3.2 é a saída ativada por RPM. Ela permite acionar qualquer carga. Em geral, a gente está recomendando o pessoal usar isso aqui para acionar o relé que tem os positivos, por exemplo, dos bicos das bobinas, porque são atadores que não vão ser necessários ser usados até antes da partida do motor. Então, quando essa saída detectar que leu rotação acima, por exemplo, nesse caso de 20 RPM, ela vai acionar uma saída que você configurou lá, e aí ela aciona o relé que envia positivo para os bicos para as bobinas. Isso é muito comum em veículos originais. Eles não enviam positivo para bicos nem para bobinas antes de partida, alguns modelos. E isso aqui é bastante interessante para proteger esses equipamentos quando você está fazendo uma manutenção, por exemplo, com a chave ligada ou testando alguma coisa. Você evita de ter esses atuadores energizados sem precisar isso aí antes da partida. Algumas mudanças também que a gente adicionou foram no Data Logger. Agora, essa opção aqui, que é o eventos de status, ela já marca vários diagnósticos, principalmente na partida. Porém, nas versões anteriores ela mostrava diagnósticos ou eventos, status, problemas que tinham acontecido no carro, só relacionados à roda fônica, relacionados à fase. Agora, qualquer coisa que acontecer, por exemplo, na rede CAN, ela vai registrar aqui. Se, por exemplo, perdeu comunicação em algum lugar, ela vai dizer aqui, CAN A, estado de erro, e o tempo em segundos no log que aconteceu esse erro. Então, por acaso, se der algum mau contato, algum chicote, se perder comunicação com o gear, por exemplo, com o boost, alguma coisa assim, uma nano, ele vai marcar o tempo em que ocorreu essa perda de comunicação. Isso é bom para diagnóstico. Talvez no meio da puxada você perdeu a comunicação, não cortou a marcha, e pode ter sido devido a um erro ao perder a comunicação, mau contato no cabo ou ruído na rede CAN. Da mesma forma, qualquer tipo de alerta, por exemplo, aqui eu tenho alerta de pressão de combustível baixa, o carro estava ligado, a gente desconectou o sensor para mostrar o diagnóstico aqui. Então, ele vai marcando todo o tempo que ele vai atualizando os erros, ele vai marcando o tempo em que aconteceram esses erros. Então, nesse caso aqui, aconteceu o erro lá pelos 12 segundos, por aí. Então, aqui você vai ver que a pressão de combustível cai e eu tinha um alerta configurado lá. E aí, com esse alerta, ela fica gravando nos eventos de status. Bom para diagnósticos também na puxada. Por fim, também algumas mudanças, por exemplo, na bomba de combustível. A gente colocou um modo de operação temporizado. Agora o tempo de ativação dela é editável. Se quiser, virou a chave, você programa o tempo que ela vai ficar ligada ao virar a chave, que é o prime da bomba. E aí uma opção também para geral veículos com bomba mecânica que precisam de um prime de combustível da bomba elétrica para facilitar a partida. Então essa saída de bomba, nesse caso, vai funcionar só durante a partida. Quando o motor pegou, a saída é automaticamente desligada. Mais uma modificação também na parte do sensor de fase. E você consegue usar o sensor de fase, ao invés de você ter dois sensores, por exemplo, está com o sensor de rotação e de fase, perdeu o sinal de fase por algum problema, queimou o sensor, deu algum contato no chicote, por exemplo, você pode marcar a opção sensor de fase apenas para sincronização. Então, automaticamente depois da partida, depois de 10 voltas que ele leu do motor e sincronizou, ele automaticamente desconsidera a fase. Então, se você desconectar o sensor de fase, o motor continua funcionando normalmente, só com o sensor de rotação. Tanto mesmo em modo sequencial de ignição e injeção, ele vai continuar funcionando mesmo sem sinal de fase, ao você marcar essa função aqui de sinal de fase apenas para sincronização. Uma nova tela implementada nessa função é a tela de diagnóstico de partida. Ela fica dentro do painel de diagnósticos e você clica para a esquerda.
E aqui vai ter a tela com rotação de roda fônica e de fase em tempo real. Isso aqui auxilia bastante para os primeiros diagnósticos de partida. Quando você dá partida no motor, ele validou a fase com quadrado verde, validou a injeção e ignição, então você tem pulso de bicos e de centelha em bobina, e aqui embaixo ele mostra o ângulo do sensor de fase lido no momento. E isso facilita bastante, porque embaixo aqui aparecem todos os erros de roda fônica, erro de sensor de fase, de ruído, e tudo isso é gravado no log também. Essas foram novidades da versão 3.2. Essa atualização você encontra no nosso site e atualiza os módulos usando o cabo USB e mini USB que acompanha cada um deles. Recomendamos fazer a atualização com o notebook conectado no carregador ou em um computador de mesa, que isso evita bastante erros durante a atualização. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico. Isso aí, pessoal, bons recordes!